Fala pessoal, beleza? Voltei. Vou continuar falando com vocês desse livro, né? O Holocausto, uma nova história, do Lawrence Hills. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, que se chama Da Revolução às Urnas, que vai tratar ali do período de 1924 até 1933. É um recorte grande, né? Então o autor ele vai falar sobre várias coisas e ao mesmo tempo ele não vai se aprofundar em nada. Esse recorte ele se inicia com o Adolf Hitler preso, né? E aí ele vai falar um pouco sobre a prisão e ele vai falar principalmente nesse primeiro momento sobre a escrita do Mein Kampf, né? E o conteúdo que há dentro do livro, né? Então é o autor falando sobre o que está escrito em Mein Kampf aqui. E no Mein Kampf, segundo o autor, o Hitler vai falar primeiramente sobre sua juventude, né? Sobre como foi sua formação e tudo mais. E vai também tratar bastante dentro do seu livro já sobre o antissemitismo. Sobre alguns dos problemas na percepção dele que os judeus tinham. Então, desonestidade na percepção dele, Adolf Hitler. Então, desonestidade, preguiçosos, inclusive essa preguiça gerou na percepção dele a derrota da Alemanha na guerra. Vai falar sobre eles serem mentirosos e por aí vai. E dentro desse livro, segundo Lawrence Hills, Hitler já dá a entender ali uma ideia dele de possivelmente eliminar os judeus, né? Não os judeus em grande escala, um extermínio em massa. Não, isso não. Em primeiro momento ele não dá essa ideia. Mas ele já demonstra ali que talvez, se alguns judeus fossem eliminados, principalmente antes do início da Primeira Guerra, talvez os alemães não tivessem perdido a guerra, na percepção dele. Então ele já tem essa ideia, né, tipo de eliminar alguns judeus. Em pequena escala no primeiro momento, tá? O Adolf Hitler falando. Outra coisa que ele vai trabalhar dentro do livro é a questão da higiene racial. A higiene racial é aquela perspectiva que nós falamos no primeiro vídeo, tem aquelas teorias das raças e tudo mais, porque Hitler inclusive um conceito que para ele é muito importante é a raça, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem o conceito da religião, da fé, né? Então, uma pessoa é melhor ou pior, talvez, pela fé que ela tem. Na época, para Hitler, era raça. Enfim, né? Então vamos para o ponto. A higiene racial ela consiste em evitar que indivíduos desqualificados reproduzam e gerem indivíduos que são mais desqualificados ainda. Então a higiene racial selecionaria as pessoas que poderiam ter filhos e as pessoas desqualificadas não poderiam ter. Isso é higiene racial. Ele fala sobre isso no livro, assim como fala sobre vários pontos na questão da raça, né? Vai falar também, e esse ponto eu acho muito interessante, ele vai falar que os alemães precisavam de mais espaço para florescer, é o termo que o autor diz que ele usa. Enfim, por que eu acho interessante esse ponto? Porque o Hitler, dentro do livro dele, ele vai dizer que lugar seria esse, que seria ao leste da Europa, ao leste da Alemanha, que é a União Soviética, mais especificamente na Ucrânia e na Bielorrússia. Qual é a grande questão? A questão é que em 1939 a guerra começa, Hitler assina o pacto de não agressão com a União Soviética e em 1941 ele quebra esse pacto e ataca a União Soviética. Você já percebe que desde 1924, quando ele escreve Mein Kampf, ele já tinha essa ideia de invadir a União Soviética, né? Então você já vê aí a mentalidade dele. Enfim, vamos continuar, né? Esse é o conteúdo que há no Mein Kampf, né? Mas aí o autor agora vai falar sobre a saída do Hitler da prisão, né? Quando ele sai, ele encontra uma sociedade diferente. A sociedade que o Hitler vai encontrar quando sai não é mais aquela sociedade que estava completamente destruída economicamente e até em questão de autossuficiência, de orgulho, de patriotismo, porque a Alemanha estava destruída nesse sentido porque ela tinha muita intervenção estrangeira e tudo mais. Mas quando ele sai em 1924, no final de 1924, ele já encontra uma Alemanha que economicamente está melhor, porque os aliados acharam uma forma de melhorar a questão das dívidas, né?
E os Estados Unidos, ele estava fazendo empréstimos para a Alemanha, né? Então a economia da Alemanha começou a melhorar. Foram retiradas as tropas da Bélgica e da França que estavam na Renânia. E então a Alemanha está bem melhor. O que isso interfere? Interfere que se a Alemanha está melhor, automaticamente há menos crise. E se há menos crise, há menos espaço para o Hitler atuar, porque o Hitler ele tentava atuar ali justamente na crise. Porque quando há crise ele consegue surgir como o solucionador do problema, né? Beleza. Durante algum tempo a República de Weimar vai prosperar agora, né? E até chegar em 1929. Porque em 1929 a quebra da bolsa ocorre em Nova York, né? Então, automaticamente, se os Estados Unidos emprestam dinheiro para a Alemanha e os Estados Unidos quebra, a Alemanha vai quebrar junto, né? Na verdade, a Europa inteira sofre a consequência, né? Mas a Alemanha muito fortemente, porque ela estava pegando dinheiro com os Estados Unidos, né? Então, a quebra da bolsa ocorre, vai gerar um desemprego muito grande. Eu vou passar uns números aqui para vocês terem uma noção que o autor dá no livro. Em 1929, em setembro, ali quando a bolsa vai quebrar mais ou menos, havia 1.300.000 desempregados. Um ano depois, 12 meses, certinho, haviam 3 milhões, ou seja, mais que o dobro. Em 1933, quando Hitler se torna chanceler, já haviam 6 milhões. Então, é o dobro do segundo número e é mais que 4 vezes o primeiro número. Então, são muitos desempregados. A sociedade ela entra quase que em colapso, né? Tanto é que em 1930, Weiner vai acabar caindo do poder. Vai surgir ali o von Hindenburg, que vai ser o novo presidente da Alemanha. Ele vai ficar ali durante um período, até 1932. Em 1932, o Franz von Papen vai assumir e posteriormente esse poder vai chegar ao Hitler, né? O autor ele fala sobre esses pontos, só que ele não se aprofunda tanto, né? Toda essa questão que eu falei de um chanceler para outro, de presidente para chanceler e tudo mais, ele trabalha no espaço de uma página, então eu não vou me aprofundar tanto aqui com vocês. Porque meu intuito aqui não é falar sobre a história da Alemanha em si ou sobre a história da Segunda Guerra, é falar sobre o conteúdo do livro, então eu vou focar no que o livro fala. Mas o que é interessante pensar é que o próprio von Hindenburg, quando ele assume a presidência, quando ele tinha que deixar em 1932, ele já era cobrado para deixar com um líder de extrema direita. Ele era cobrado para isso. Só que ele mesmo já percebia que Hitler era uma ameaça muito grande, então ele tentou ainda sugerir outras pessoas, outros líderes para ser chanceler, mas ele não conseguiu. A primeiro momento conseguiu, mas um ano depois não adiantou mais nada. E acabou que o Hitler chegou a se tornar chanceler da Alemanha. No próximo capítulo, pessoal, aí o autor vai falar sobre como Hitler conseguiu se consolidar no poder, de fato, né? Porque Hitler vai conseguir excluir todos os demais partidos da Alemanha e aí sim ele vai chegar num outro nível, né? De comandar a Alemanha como um completo, né? Como um líder autoritário mesmo, de fato. Nesse momento ele não é autoritário ainda. Deixa eu ver se eu esqueci algum ponto importante. É basicamente isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do resumo aqui do livro. Espero que vocês deixem aí um comentário de alguma sugestão, se vocês gostaram, se eu posso alterar alguma coisa, tá, pessoal? E é isso. Agradeço a atenção aí, os minutos que vocês dedicaram a ver nesse vídeo, que para mim é muito importante. Você dedicar tempo a alguma coisa é porque essa coisa tem algum valor para você. Então eu agradeço de verdade. Um forte abraço. Tamo junto.